Oi, gente bonita, finalmente voltando com a Profcast, e não diferente do Ponto Contra Ponto número 50, eu já gravei isso aqui várias vezes antes, pelo menos 2 vezes, eu acho que 3, talvez até 4, e eu vou tentar resumir mais tal, porque a última gravação que eu tinha era de 2 horas, eu não quero editar tanto assim. Esse é o tópico dos piores chefes. Eu já falei sobre os piores alunos, eu já falei sobre os piores professores, então vamos falar dos piores chefes administrativos que eu já tive, porque olha, é muita coisa mesmo, mas eu vou limitar a 3. 2 deles são realmente horríveis como pessoa, como chefe administrativo mesmo. Em ambos os casos eram donos. Mas eu vou começar pelo menos pior, que na verdade é uma confluência de administrativo ruim e permissividade com pessoas que não faziam bem o seu trabalho. Eu trabalhei num curso na Tijuca, onde tinha uma secretária, e no caso, secretária ali também funciona como vender o curso, assinar contrato, fazer esse tipo de coisa. O chefe administrativo, nesse caso, pode fazer uma supervisão, mas elas basicamente tinham como fazer tudo, a pessoa só aprovava ou não no final. Essa secretária fazia muita merda. Muita merda mesmo. Primeiro que ela tratava mal os professores. Tipo, eu já tive casos de alguém apareceu lá falando sobre o filho que estudava lá. Imediatamente quando eu saí de sala, eu falava, mas não é seu aluno não? Mas não... Isso daí já é horrível. Porque, convenhamos, a maior parte do trabalho de uma pessoa que lida com um público assim tem que ser diplomático. Você não pode só estourar com os outros e aí dizer, mas eu estava com raiva, ou mas... Não, é parte do seu trabalho ser diplomático. Durante um período lá, por causa de alunos que não faziam seus trabalhos, nós tínhamos que ligar para as pessoas responsáveis. Isso não era realmente trabalho de professor, eu acho uma sacanagem quando fazem isso, mas ao mesmo tempo a gente estava sendo pago pelas horas, e era um período pequeno, então todo mundo aceitou, meio com aquela coisa de, olha, tem que ser feito rápido, então é melhor ter mais gente fazendo. Todas as vezes que isso era feito, sempre no final de um semestre, a gente pegava uma lista de telefones com essa pessoa, aí a gente era passado da mão dessa pessoa uma lista que sempre estava desatualizada. E aí, eu tentando fazer o trabalho bem, vou lá e falo, mas o telefone de fulaninho não funciona. Mas esse é o velho. Mas quem me deu a lista foi você. Por que você está imprimindo uma lista todo semestre desatualizada e você não vai lá e atualiza? E eu falava disso com a minha coordenadora, que eu devo admitir, tem alguma complacência nisso também. Eu não acho que ela é tanto assim responsável por isso, mas ela provavelmente deveria ter falado mais em prol dos professores quanto a isso. Estamos lá, um monte de professores tendo que ligar para pai de aluno, porque o pai de aluno não foi responsável, porque os alunos não fizeram o exercício que tinha que fazer, eles vão precisar de nota, esses exercícios vão contar, e aí a gente perde parte desse tempo que a administração vai ter que pagar pra gente para ficar verificando o telefone que eles já sabem que está desatualizado. Só porque essa pessoa, quando alguém falou, olha, o telefone é tal, anotou num pedaço de papel e não botou no sistema, sabe que não fez isso, imprimiu a lista mecanicamente, sem pensar, e nem pegou o pedaço de papel para dizer, eu vou riscar aqui, esse daqui ou aquele. Porque se fosse alguns, você talvez até compreendesse. Não, eram vários, a maioria estava desatualizado, você só perdia tempo. Então eles não vão te pagar 1 hora, talvez 2, para você conseguir falar com seus, sei lá, talvez 30 alunos, eles vão pagar 3, 4 horas. E ela sabia, ela só não se importava. Essa mesma pessoa, que eu tô chamando de secretária porque é o cargo mais conhecido, mais próximo disso, não é como chama nessa companhia, ela já fez várias coisas assim e todo mundo meio que passa pano por isso. Como eu disse, essa pessoa da administração é muito pior simplesmente porque ela deixa alguém que não está trabalhando continuar lá. Ou pelo menos deixava, isso tem anos. E aí entra a questão da pessoa da administração. Nessa companhia em particular, a coordenadora e essa pessoa da administração eram basicamente as que conversavam e decidiam tudo juntas, sempre. Como eu disse, tem uma certa complacência da coordenação porque ela deveria falar mais em prol dos professores. Mas essa pessoa da administração era extremamente fria com os professores e tal. Bem aquela atitude de riquinho burro mesmo.
mesmo. Eu tô pagando, vocês não podem reclamar. O pagamento, só para vocês terem noção, era o mínimo de hora que não era ruim. Na época, era R$19, e elas duas contavam vantagem de, não, o normal seria 16, mas a gente paga mais porque vocês vão corrigir trabalho em casa. E já na época, todos os professores que trabalhavam lá sabiam que aquele pagamento não era essa maravilha que eles fingiam que era. Pelo contrário, todo mundo fazia aquilo ali para pagar os impostos. Estamos trabalhando pela aposentadoria, o resto do dinheiro que a gente precisa pro mês a gente consegue em outro lugar. Aula particular, trabalhando para outro curso, etc, etc. Então, nessa situação, essa pessoa da administração, por exemplo, um belo fim de ano, não tem festa, não tem nada planejado, aparece assim numa segunda ou terça-feira, eu acho que foi segunda, mas o meu primeiro dia da semana ali era terça, eu chego e tem uma lista de coisas pra trazer sexta-feira, ou sábado, não tenho certeza, que era pra um almoço junto. E você não precisa participar, mas se você quiser participar, você tem que trazer isso. É tipo, bacalhau, coisas caras, coisas que não é fácil assim, especialmente pra professor, você só, do nada, vou pagar não sei quanto, porque minha chefe resolveu em cima da hora fazer a festa, obviamente tinha esquecido, e acha que só não é responsabilidade dela, é responsabilidade de todo mundo. Pra ela, claramente, quando você vê isso, as pessoas que ela mal está pagando, que ela acha que está pagando muito, meu Deus, tem toda a capacidade financeira dela, que claramente ganha mais dinheiro que a gente. E convenhamos, se você quer ter uma festa dessa, você não pode do nada resolver e achar que todo mundo vai estar livre e todo mundo vai ter dinheiro para comprar o que você acha que deveria vir ali. Então acabou que essa pessoa não conseguiu ninguém pra ir pra festa. O resto do pessoal todo disse, não vou. Não tenho dinheiro sobrando, isso tá muito em cima da hora e tal. E claro, a reação não foi simples e neutra. Todo mundo ficou com raiva, inclusive eu, porque essa pessoa, toda cheia de si, decidiu sozinha e esperava que todo mundo fosse isso. Falaram coisas muito ruins dela. E não é desmerecido. Ela, como eu disse, ela é bem fria. Ela não tem noção de que ela trata as pessoas mal. Talvez ela ache que está sendo totalmente neutra, mas não é nem isso. Ela trata mal mesmo. Ela acha que pagar alguém mal, como ela pagava, é bom porque podia ser menos. Como eu disse, a mentalidade de riquinho burro mesmo. O que acabou acontecendo aquele ano, se não me engano, é que ela só esqueceu essa ideia, mas ela foi vista chorando, e oh meu Deus, e como é que tal? E no fim das contas ela só decidiu, vou pagar um almoço pra todo mundo, num restaurante que tinha ali perto, um restaurante de comida chinesa, se não me engano, e é um lugar caro, que é um lugar que os professores não poderiam ir normalmente. Então isso pareceu mais, somos um grupo, então eu vou fazer isso por vocês, porque é Natal, eu quero que vocês tenham um agrado. Mas mesmo assim foi um pouco tenso no começo, porque todo mundo sabe o que ela achou que era normal. Vocês têm dinheiro sobrando, porque eu não pago mal, que é uma mentira, então vocês têm que gastar com o que eu acho que é bom para meu almoço com o pessoal com quem eu trabalho. Que é bem egocêntrico mesmo. Aí, a minha opinião dessa pessoa caiu muito quando isso aconteceu, mas ela meio que se redimiu um pouco com isso, então eu pensei, bom, pelo menos ela vai aprender com isso. Não, passou um tempo, ela tava com um livro de coach, eu já falei tudo, né? Ela tava com um livro de coach falando, não, porque se nós lermos isso, nós podemos vender melhor o curso, e eu tenho que dizer, isso é só um pequeno aposto aqui, ninguém vende curso de inglês porque o professor vende mais. Você tem que melhorar as condições financeiras, está todo mundo sem dinheiro. Você tem que saber economia e tentar, de alguma forma, tornar o seu curso viável. Não dá, simplesmente não dá para você fingir que você pode estimular alguém a ter dinheiro. A pessoa tem dinheiro ou ela não tem. Você não precisa vender para riquinho que acredita em coach, você precisa vender pro pessoal que precisa de curso e fazer de alguma forma que vai valer a pena. Mas não, ela tava lá com o livro do coach que ela gostava, e aí vamos ler e não sei o que, e eu não li. Eu vou ser bem sincero aqui, eu disse que eu tava lendo, eu disse, você leu, eu tô terminando, faltam umas 20 páginas, tal, e depois eu devolvi o livro, e eu nunca li o livro. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, eu tenho uma certa preguiça de ler, eu não vou mentir quanto a isso, mas eu pretendia ler. Vai que esse é o coach que não é um completo babaca mentindo pra audiência.
Mas não era. E eu sei que não era, porque ela fez questão de, em uma reunião, antes de eu tentar ler o livro, passar um show desse coach. Uma palestra, ou o que você quiser chamar, porque não é uma palestra de verdade, ele não tá ensinando porra nenhuma, e não é um show porque ele tá fingindo que é sério. A gente viu pelo menos 1 hora, e aí caiu a ficha nela que ninguém tava realmente levando isso a sério, que o que ele tava falando era ridículo pros professores. Ele falou o total de uma coisa só: não passe a responsabilidade para outros. Ele conta uma história e tinha um símbolo lá na casa dele e ele achava que o símbolo era responsável pela falta de sorte e um dia ele jogou o símbolo num rio e aí a sorte não mudou, então não era o símbolo. Só que, porra, isso daí é uma pessoa que devia ter uns 30, 40 anos já, cara, no mínimo, provavelmente mais, dizendo pra você que ele não aprendeu um troço que a maioria das crianças já aprenderam. E ela tá passando isso pra professores. Ela talvez nunca tenha pensado nisso, de novo, ela tinha a mentalidade de riquinha burra, mas, porra, caceta, educadores sendo forçados a ouvir por 1 hora: olha só, você tem que ser responsável, você tem que saber que as suas escolhas são responsabilidade sua e as consequências também. E isso que eu acabei de falar, que não é a forma mais concisa que eu posso falar, não deve ter dado 15 segundos. Ele ficou falando isso por 1 hora. 1 hora de vou inventar histórias, de vou falar, de como isso é um revolucionário. Não é. Todo mundo sabe. A maioria das pessoas que são pobres, que não têm acesso a dinheiro, já tiveram que aprender isso. Existe uma porcentagem da população, claro, que não aprende isso, mas é uma minoria, é uma coisa menor. A maioria das pessoas tem que aprender, nem que seja na marra, porque se não aprender, vai continuar fazendo merda e vai continuar tendo problema. Isso daí é um erro, mas eu perdi 1 hora da minha vida, e daí? Meio que tô sendo pago, não tem um problema tão grande. É uma reunião de professores, era pra gente estar falando de coisa mais importante? Era. Mas então, nesse cenário em que a coordenadora é muito complacente para esses problemas, não exatamente ruim como coordenadora, deixa eu deixar bem claro. Eu já tive problema de eu não sei o que fazer com esse aluno. Imediatamente, não, olha, eu tenho um material aqui que talvez funcione. E isso meio que abriu a minha mente para o que eu podia fazer. Ela me ajudou nisso. Foi uma boa coordenadora no sentido pedagógico. Mas ao mesmo tempo, nós tivemos um caso lá de um aluno que falou com todas as letras para mim que ele via faca sendo puxada de mochila. Um garoto com muitos problemas que claramente não estava bem. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu passei isso tudo por e-mail para a coordenadora e ela disse: eu li o seu e-mail, não fala nada sobre isso. E se algum professor mais novo acha que não entende, não tem motivo de por que esse tipo de problema não é resolvido, essa é a questão. Esse aluno em particular era um aluno de uma escola com quem eles faziam parceria, e aí, não vamos irritar a escola, não vamos fazer o nosso trabalho como adultos, ter certeza de que as crianças estão seguras, os adolescentes estão seguros, ignora pra não acontecer nada. E era o único trabalho que eu tinha na época, e eu meio que tive que ignorar. Eu sinceramente quis ir na escola e falar: olha, eu recebi essa informação de aluno, eu acho que vocês devem saber, ou algo assim. Mas mesmo assim, o que ia dar? A escola ia dizer não faz nada, ou então a escola ia fazer um estardalhaço imenso que talvez só piorasse a situação. Então eu acabei deixando de lado também, porque eu não tinha muito o que fazer. Aliás, eu podia perder o emprego, porque minha coordenadora mandou eu não fazer nada. Então, nessa situação, dessa coordenadora que é uma boa coordenadora, mas é muito complacente com os problemas de administração, dessa administradora que é fria, que não sabe ter um pouco mais de compaixão, se colocar no lugar dos seus professores, e dessa secretária, de novo, não é uma secretária de verdade, mas é o mais perto que tem, que todo mundo saberia, aconteceu o que acontece todo começo de ano, de nós irmos lá nos primeiros meses, né, final de janeiro, começo de fevereiro. Nós somos pagos por essa época, mas nós podemos fazer as horas como nós quisermos. Ou pelo menos era assim. O que todo mundo fazia é, eu tenho 5 horas na terça, 5 horas na quarta, 5 horas na quinta, são 15 horas. Eu vou vir aqui 2 dias por 7 horas e meia em vez disso. E você soma todo mundo, você sabe que tem correção de prova, tem aplicar prova para aluno que não fez prova no semestre anterior direito, esse tipo de coisa. Você tá pagando as suas horas de qualquer jeito, você fica lá basicamente um dia inteiro ou 2 e você paga a sua semana inteira e você aproveita o tempo. Era algo
maravilhoso, era um desses benefícios que o curso, especialmente se for um curso pequeno, pode te prover, você ter essa maleabilidade. Um belo dia, essa chefe da administração virou e disse: as pessoas só podem pagar as suas horas no dia que era originalmente. Ou seja, se eu faço 3 horas na terça, eu vou ter que ir naquela terça para pagar aquelas 3 horas. Não importa se eu vou ter que ir todos os dias da semana para pagar, nem que seja 1 hora só, dane-se. A inconveniência para os professores, que é totalmente inútil para o curso, vai ser feito assim. Por quê? Porque é mais fácil para mim quando eu for calcular as horas. Eu ouvi isso de longe, tá? A minha situação em particular é, eu estava trabalhando num outro curso, eu comecei, e eu não queria sair desse curso. Eu achei que aos poucos eu ia dar preferência pro outro, porque ele me paga melhor. Ele pagava 1 hora aula boa. Com toda a crise econômica e tal, não é até hoje 1 hora maravilhosa, tanto que eles chegaram até a aumentar a hora aula, mas... detalhes. Então eu tinha 1 ou 2 aulas, eu não me lembro agora, e não cabia eu fazer as horas antigas. Todo semestre novo você tem um novo horário, você dá sua disponibilidade. A coordenadora sabe disso, mas a coordenadora não parou a administração quando a administração disse: você vai ficar preso, seus horários vão ficar presos para eu não ter dificuldade na hora de fazer uma continha matemática. Olha, você tem que ser muito egoísta mesmo, para achar que a sua preguiça de fazer conta, que é o seu trabalho, vale mais do que as pessoas ao seu redor estarem confortáveis. É ridículo, é estúpido. Isso aconteceu. E por causa disso, eu não ia poder compensar que eu tava com essas turmas novas no curso novo. Eu perguntei especificamente para essa secretária, porque não é pra gente ir pra pessoa da administração diretamente. A secretária, preguiçosa que é, eu vi que provavelmente não explicou a minha situação bem. Ela tava lá por um instante, tá? Só, não, porque eu tava perguntando se tem que pagar a hora no mesmo dia. Assim é melhor, é mais fácil pra eu calcular. E eu realmente tive que parar e pensar, vale a pena eu me submeter a isso? Vale a pena eu continuar num curso que deixa uma secretária assim, que vai me dar mais trabalho o tempo todo? Vale a pena eu brigar para ter um trabalho que eu já pretendo deixar eventualmente, eu já pretendo trabalhar menos ali, se não deixar completamente, para ter que lidar com essa pessoa fria que acha que os cálculos dela serem menos difíceis vale mais do que o conforto de com quem ela trabalha? E eu disse, tá bom, então eu estou pedindo minha demissão. Cumpri o meu tempo, tem que cumprir 30 dias, os 30 dias entraram no próximo ano letivo, eu cheguei a ir lá, mesmo eu não tendo outras horas. Cá entre nós, eu não briguei por isso não, talvez eu devesse ter brigado por isso. Mas cá entre nós, os últimos dias que entraram no novo semestre, era pra eu ter horas naqueles dias também, era pra eu ser pago. Mas eu não briguei por isso, porque dane-se. Eu meio que me acordou, me abriu os olhos. Os professores ali eram ótimos. Eu conheci muito professor muito bom. Eu consegui indicação para esses 2 cursos em que eu trabalho até hoje, por causa desses professores. Mas olha, a administração tá se lixando. Quer pintar como se, meu Deus, olha como eu sou tão boazinha. A gente tem um evento de Halloween, eu espero que os professores estejam lá para ajudar a lidar com as crianças. Mas eles não vão ser pagos. Mas eles podem comer. Deixa de ser ridículo, deixa de ser estúpido. Isso não é uma vantagem, isso daí é o mínimo do mínimo. Então essa pessoa da administração é uma das piores chefes que eu já tive por causa disso. Não seria se ela tivesse aprendido naquela situação que ela viu, que ela estava tratando as pessoas mal, que ela estava ignorando as necessidades dos outros. Mas obviamente ela não aprendeu. E ela ainda mantinha a secretária que literalmente custava ela mais. Outras pessoas que trabalharam lá na mesma posição, não é secretária, mas foram muito boas pessoas comigo, falavam de igual para igual, me tratavam bem, mas essa pessoa, ela me fez querer que o curso fechasse, para ela não continuar nessa posição. Isso é só o 3º lugar. O 2º lugar, na verdade, deve ser mais rápido. Eu trabalhei em outro curso dessa mesma franquia, e a dona era ainda mais uma riquinha burra do que essa da administração que eu acabei de falar. Até porque ela era literalmente uma riquinha burra. Ela tinha dinheiro pra sair e viajar por meses. Que eu não acho que a outra tinha, tá? A outra tinha uma mentalidade ruim, mas essa tinha o dinheiro pra isso. Ela era tão riquinha burra que ela alugou um casarão pra ser onde o curso ia funcionar e botou mármore
mármore no primeiro e segundo andares, todo. Eu meio que me lembro de, o segundo andar não tá acabado direito e tal, mas eu lembro de ir lá e ver e tinha mármore. Porra, isso deve ser dinheiro pra caceta. Ao mesmo tempo que ela esperava ter lucro em 1 ano. Olha, tem que ser muito burro mesmo. Não se espera lucro em 1 ano em nenhum negócio, muito menos em educação. Leva muito mais tempo. Talvez você tenha lucro em 5 anos. Mas foi isso que ela fez. Investiu dinheiro pra caceta, né? Aumentando o custo, logo aumentando quanto dinheiro ela tinha que ganhar pra ter lucro. E jogou. Temos aqui e tal, e vamos... aí vai ter gente querendo tal. A rua não era exatamente uma rua segura. Era uma rua famosa, todo mundo conhece. Não é muito difícil das pessoas verem que tem ali. Se você fizer uma panfletagem, se você fizer uns anúncios, dá pra você conseguir atenção bastante. Mas não é uma rua segura. Então a maioria dos cursos que vão ser de noite, você não pode terminar muito tarde da noite, ali não é um lugar bom. Ela já me fez ficar lá até 10 da noite. Então, vamos aos detalhes, né? Os detalhes aqui são as coisas mais interessantes. Ela botou uma coordenadora que mal ganhava. Isso também é outro padrão. Coordenadores mal pagos, eu não sei o dinheiro que a coordenadora do outro que eu falei ganhava, mas eu imagino que era melhor que isso. Tinha uma coordenadora ali ganhando R$1.000 para fazer tudo de coordenação, dar aula para criança e fazer o material para as aulas de criança. Olha, nem naquela época, nem quando o real valia, tinha um bom valor econômico. Não. Uma das coisas que aconteceu mais de uma vez é que essa dona simplesmente maltratava os empregados e muito. Isso também é outro motivo para eu indicar que esse pagamento não é isso tudo. Por quê? Porque até essa pessoa que estava se lixando... Aliás, o pagamento lá era R$16. Eles ofereceram R$19. Mas, se todo mundo fosse demitido, para eles poderem recolher seus benefícios, e aí trabalhava sem carteira assinada. E aí a gente pagava 19. Então não é isso tudo. Se 19 é o que vão te pagar sem carteira assinada e tal, com carteira assinada eu sou um pouquinho melhor que isso. Nesse curso, tivemos várias situações assim, em que, por exemplo, as mães vêm e reclamam que as criancinhas pequenas, não lembram nada do inglês. A professora era a dona do curso. Ela era professora de inglês, mas ela era de família rica, ela ganhou o dinheiro, ela teve o dinheiro para fazer isso tudo, se não me engano, do próprio pai. E aí, ela só dizia... Mas é criança, a criança não vai lembrar de nada. Criança é assim mesmo, que... Não é mentira, tá? Existe realmente uma tendência maior para as crianças esquecerem. É mais difícil, por isso que você ensina menos quanto menor for a criança. Mas você, como professora, vai dizer isso? As crianças só não lembram e tá tudo bem? Pô, isso é ridículo. Outra situação, por exemplo, como eu disse, estamos nessa situação de o curso tá indo mal, ela queria lucro em 1 ano, então obviamente não vai acontecer. Ela provavelmente não vai ter dinheiro bastante para manter o curso. E ela vira e diz, vou viajar. Viajou ela e uma amiga dela, uma amiga muito próxima, a gente chegou a conhecer essa amiga, ela aparecia junto com ela várias vezes. A impressão, pelo menos, que eu tinha é que ela era uma pessoa muito mais centrada, com uma noção muito melhor do que deveria ser feito. Então acontecia várias vezes de essa dona explodir com a pessoa que estava fazendo a administração. Eles deixaram 2 pessoas só, tá? Para uma ficar de manhã, uma de tarde. Tecnicamente tinha uma supervisora, mas mesmo assim, tem 2 pessoas só, uma vai supervisionar a outra. São praticamente a mesma função que elas estão fazendo, então é só quem tiver aqui vai ter que resolver. E tinha um coordenador, eu fui coordenador por um tempo ali, mas olha, é muito mal feito. Uma situação que me foi contado, claro, é que essa pessoa que ficava na administração fez tudo o que tinha que fazer, ainda tinha aluno, não pode fechar a porta, tem essa regra e tal. Não almoçou até 4 da tarde, que já é errado, é pra ter mais alguém ali, mas não tinha, só tinha ela. Então ela tinha que ficar à disposição dos alunos. Finalmente, chegou 4 da tarde, ela foi, trancou a porta, não tem mais nenhum aluno, foi pro fundo para tirar a hora de almoço dela. Nisso estava acontecendo tem 2
clientes, é pai e mãe de um aluno, mas talvez eles fossem fazer curso também, eu não tenho certeza dos detalhes. Mas eles estavam negociando e ela, né, como a pessoa que estava ali, ofereceu o que foi permitido para ela. E eles disseram, olha, tem outra franquia dessa em tal lugar que talvez é mais conveniente pra gente, então a gente vai preferir ir lá. E foi dado como encerrado. A dona foi falar com ele, a dona foi tentar convencer eles. Até onde eu entendo, sem falar com essa pessoa da administração em momento algum. Então eles chegaram lá 4 da tarde, sei lá eu por quê, se eles combinaram, se foi por acaso, eu não faço ideia. E a dona começou a bater e achou horrível e estúpido que 4h15, 4h20 da tarde estava a porta trancada. Essa mulher tinha acabado de comer, né, a sua coisa, não estava ouvindo, ela estava lá no fundo e tal. E finalmente, né, se levantou, pensou, vou mais pra frente, né, pode ser que chegue alguém. E viu, então destrancou a porta, entrou. A dona entrou, segundo ela, gritando. Não, você tá demitida, que coisa ridícula! Tá bom, tá, eu vou pegar minhas coisas e depois a gente vem aqui, eu vou ver aqui com você os meus direitos. É claro que ela teve que fingir que não aconteceu, porque ela precisa dessa pessoa da administração. Não tem praticamente ninguém na estrutura do curso. Tinha um coordenador, não me lembro se na época era eu ou não, e tinha 2 pessoas da administração, uma para de manhã, uma para de tarde. Nesse caso específico, se me lembro bem, a outra pessoa não ia poder. Então essa pessoa estava desde de manhã. Ela tomou café em casa, veio trabalhar, ficou até 4 da tarde sem comer nada, porque só tem ela, não tem mais ninguém para ajudar ela. E aí a chefe virou e disse, mas você tem que deixar a porta aberta. Você não tem direito à sua hora de almoço. E obviamente ela tá errada. Não tem como você deixar uma pessoa só encarregada e ao mesmo tempo achar que vai estar tudo certo. É mágica. Essa chefe, quando foi viajar, deixou encarregados as 2 pessoas da administração e eu como coordenador. Aconteceu, por exemplo, de ter uma turma de alemão, tinha 2 horas uma vez na semana. Ela supostamente mandou um e-mail dizendo, nós estamos perdendo dinheiro, oferece para eles para ter 1 hora por semana só, porque senão a gente vai continuar perdendo dinheiro. Esse e-mail eu nunca vi. Pode ter sido mandado e voltou, eu não faço ideia, eu não sei o que aconteceu ali. Eu sei que continuou normalmente, elas não faziam contato, não queriam saber da administração, deixavam tudo pra gente decidir, pra gente fazer. E a gente foi levando, né? Isso foram 2 meses. Enquanto isso eu lembro que teve até uma postagem de ela falando, gritando aos ventos, né, por assim dizer. Por que as pessoas fingem que se importam uns com os outros? Tá todo mundo só vendo o que é bom pra eles. Tá todo mundo interessado só no que é bom pra eles, ou alguma coisa assim. Aí ela chegou, viu que a turma de alemão não foi reduzida pra 1 hora, ficou putaça, e eu só pude dizer o que eu disse. Eu não vi esse e-mail que você tá falando. Eu te respondi? Porque se eu respondi, de repente eu esqueci, a responsabilidade é minha. Não houve resposta, não tem, né, tal. O que ela fez? Ela resolveu que ia tirar a pessoa da administração que sofreu isso, que praticamente cuidava do curso inteiro. Ela virou e disse, não, você não vai ser mais desse cargo aqui. O cargo, por sinal, era extraoficial. Uma das coisas que essa pessoa me falou é que ela ficava prometendo que, quando fechar o semestre, nós renegociamos isso aí pra você entrar nesse cargo oficialmente e tal. E aí chegava no outro semestre e nada. Era pra ela ganhar mais, era pra ela ser a supervisora da administração, já que ela é que faz isso tudo. E ela não tava achando que valia a pena. Ela tava pronta pra se demitir várias vezes. E a dona só batendo o pé dizendo, não, então vai embora e pronto. Mas obviamente ela precisa dela. Não tem mais ninguém louco o bastante pra assumir um curso inteiro sem nem ter noção do que tá fazendo. Ou, se a pessoa tem noção de administração, não vai querer assumir o curso inteiro porque é trabalho demais para aquele valor. Para aquele salário não vale a pena. E, no fim das contas, eles tiraram ela oficialmente desse posto para ela realmente ser metade do dia, né? E falaram pra ela que eles estavam tirando ela daquele posto pra não parecer que tem favoritos. Enquanto estavam dizendo que a culpa era minha. Eu, coordenador, não fiz o meu trabalho.
Pra mim, eles falaram que estavam me tirando do posto por causa disso, mas que a culpa era da segunda, se não me engano, da outra da administração, e pra essa outra da administração falaram que a culpa era da primeira, da que praticamente cuidava do curso inteiro. Ou seja, foda-se, eu quero tirar vocês e eu não vou ser nem honesto. Mas até aí morreu Neves. No fim das contas, chegamos a esse ponto que eles viraram pra gente e falaram, olha, a gente tem como ganhar um pouco mais de dinheiro, mas só se vocês todos concordarem em ser demitidos, e aí a gente paga mais pra vocês, todo mundo ganha. Só que não é todo mundo ganha. Qualquer pessoa que tem noção do que é uma carteira de trabalho, sabe que vai perder muito com isso. Então ninguém aceitou. E o curso foi acabar logo depois. Mas realmente, por ela literalmente ofender os outros, ela literalmente não se importar com os alunos e tal, ela foi um dos piores chefes que eu já tive. Mas ela não chega perto do pior. O pior chefe que eu já tive foi um cara de Nova Iguaçu. A história dali começa com o cara. O cara tem dinheiro, o cara tem um negócio de ar-condicionado, se não me engano, que ele foi bem sucedido bastante, ele tinha dinheiro sobrando, e ele comprou uma franquia, por sinal é a mesma franquia, foi por isso que eu acabei trabalhando nesses lugares todos, eu já conhecia o método, né, e tal. Ele comprou pra ter essa franquia em Nova Iguaçu. Minha irmã foi chamada pra ser coordenadora, e as exigências dela eram, nós vamos realmente ensinar as pessoas, nós vamos implementar o plano de carreira. Só pra aumentar, piorar a situação dos outros dois, existia um plano de carreira nos contratos. Você entrava, era para você ter uma certa hora-aula pré-calculada. Não era para ser negociação, que esse cara fazia, tá? No final ele chegou a fazer. Eu chego lá. E aí você tinha que calcular o nível acadêmico. A pessoa tinha que passar em prova de pedagogia. Não era só prova de inglês, era prova de pedagogia. E eu fui chamado porque não tinha praticamente ninguém. Nova Iguaçu, naquela época, não estava com muito professor procurando emprego, a não ser pessoas que acham que podem ser professores, porque o meu inglês é mais ou menos, que também vai acontecer mais tarde. Eu fui chamado porque ela precisava de alguém que ela soubesse que vai chegar na hora. E eu entrei assim. Eu entrei com um pagamento muito bom. A minha hora-aula tava 23 e alguma coisa. Isso foi tudo antes, tá? A terceira pior foi a última, a segunda pior foi a penúltima e esse cara foi antes disso tudo. Então o real tava maravilhoso. Eu tava esperando ganhar os 16, os 19, era o mais esperado. Eu comecei com 23, 24 reais por hora, uma coisa assim. Tava muito bom pra mim. Então, eu comecei, né, junto com outros professores que eles conseguiram, e eu tô trabalhando lá. Minha irmã ficou esse tempo todo tentando fazer o curso melhorar. O curso também era numa casa labiríntica. E eu não digo isso à toa. Você entrando, à esquerda tinha a sala do coordenador, se você andasse um pouco para frente tinha a sala de crianças e a sala do computador, e uma copazinha, né, para quem fosse tomar um cafezinho, alguma coisa assim. Do lado direito da mesa da recepção, né, que você vê, tinha uma escada. Você sobe as escadas que espiralam, você dá num corredor, que na sua esquerda tem uma sala, se não me engano, quase à frente tinha outra, e aí na direita tem mais uma sala, mas aí você tem escada para descer, para você chegar em mais duas salas. Então era meio que um labirinto, e eu achava isso fantástico. Isso provavelmente não é bom arquitetonicamente, mas a gente pode usar isso. Nós podemos falar da diversão, olha como é divertido e coisa e tal. Esse cara tinha uma chefe de administração que sumiu. Ela tinha um filho que fazia aula lá, ela pôde só pagar o material, né, e pagar o material parcelado, pra não sei o quê. Um belo dia ela fugiu, ela foi embora, ela não quis saber mais. Segundo ele, não sei se ela estava sendo paga, não sei se ela estava com salário atrasado, não faço ideia, não ouvi nada dela, porque ela sumiu. A partir daí, isso não me afetava na época, então eu nem lembrava disso, a partir daí, só pode fazer curso se você pagar o material integralmente, que já é uma besteira. Vamos deixar bastante claro, eu gostaria, por exemplo, de falar outra língua. Eu gostaria de, tem aula de francês, eu vou participar da aula de francês, e de repente eu xeroco o livro, de repente não, você tem que comprar o material, porque senão a franquia pode reclamar de mim. Tudo bem, mas eu vou estar aqui. Não, essa pessoa me sacaneou, então ninguém mais vai ter esse benefício. Tá
bom, coisa pequena no momento, né? Aconteceu que minha irmã saiu daquele curso, não discutiu muito comigo sobre isso, só falou que não ia continuar. Pegaram alguém para ser coordenadora depois dela. A coordenadora depois dela, na verdade, era uma assistente pedagógica. Assistente pedagógica é a assistente da coordenadora, que ele não queria pagar. Então ela fez o trabalho todo de coordenação, ele prometeu, exatamente como no outro caso, ele prometeu que no final do semestre fossem discutir. Essa pessoa, eu acho que ficou 2 semestres. E aí chegou no final do segundo semestre, ela tá, não, porque não sei o que. Não vou poder ainda te pagar como coordenadora. Então ela foi embora. E a próxima passou pela mesma coisa. E a próxima passou pela mesma coisa. Finalmente fui eu, e ele veio falar, não, por quê? Quanto que você quer de salário? Eu falei, olha, pelos padrões do contrato, eu deveria ser pago as horas que eu trabalhar na coordenação. E é pra eu ter 4 horas por dia de coordenação, alguma coisa assim. Ele foi lá, fez os cálculos da 523, alguma coisa, e ele achou, não, tá bom, não sei o quê. Mas isso aqui é por semana. Não, isso é muito caro. Eu ainda tava na faculdade, eu virei pra ele e falei, olha, eu posso botar 8 horas só na semana. Ele me pagou R$600 por mês pra eu dar 8 horas por semana. Mais as horas que eu trabalhava como professor. Aí aconteceu uma das piores crises de administração que eu já vi. Não que, olha, isso daqui é muita coisa que tá acontecendo. Não, só de incompetência mesmo. Não só aquela chefe de administração tinha sumido e ele assumiu o cargo, ele não estava lá sempre. Ele chegava no começo da tarde para fazer esses trabalhos, além dos dele, mas aí foi ficando mais tarde. Às vezes ele chegava lá, faltava 1 hora para fechar, às vezes ele nem ia. Em cima disso, nós passamos a ter, é a mesma franquia, né? Então, de novo, secretária, mas não é secretária de verdade, elas negociam um contrato. Começamos a ter uma só por expediente. Era para ter 2. Várias vezes, uma delas tinha 1 hora certa para sair e não podia sair porque a outra atrasou por algum problema. Ou então ela vai ter que ficar e fazer hora extra. Não era para ela fazer hora extra. E em cima da hora decidem isso e ela fala, não, mas pô, e tal, e não abandona o emprego só porque precisa do emprego. E nessa situação horrível, ele me botou de coordenador, ele só me pagava pelas 8 horas, eu vou fazer as coisas e tal, e eu não sei nada, eu não tinha treinamento. Ia ter essa franquia faz, né, não sei se uma vez por ano, talvez, o próximo coisa de treinamento de coordenador ia ser no Nordeste. Ele não queria me mandar, vai gastar dinheiro. Então eu falei, olha, mas eu não sei nada do sistema, eu só posso tratar do pedagógico e tal. Tá, então se você tiver qualquer dúvida, manda e-mail pra esse coisa aqui. O que acabou acontecendo foi, eu tentei lidar com o pedagógico, o melhor que eu pude. O e-mail, tal do e-mail, nunca respondeu. Ele tá se lixando pra se o sistema tá funcionando ou não, se eu tô conseguindo ou não. Só diz, dane-se, faz aí o seu trabalho. E eu tô fazendo o que eu posso. Enquanto isso, tem aluno que só consegue fazer o curso porque ele fez uma promoção lá de se você pagar em dinheiro até o 1º do mês, paga menos. Porque aí ele tem dinheiro vivo, ele pode usar, ou ele pode botar no banco, sei lá eu. Mas teve mês que não imprimiram a tempo. Não chegou e chega lá o aluno puto da vida. Porra, eu tenho que pagar e vocês nem imprimiram o troço tal. Além disso, teve também um caso de um professor muito bom que, se não me engano, tinha até mais experiência do que eu também. Trabalhava em outra cidade, Duque de Caxias, talvez, eu não tenho certeza, Belfor Roxo, Duque de Caxias, são outras cidades grandes da região, né, tal. E ele desistiu de trabalhar num curso para se dedicar a uma aula que esse dono prometeu a ele. Isso era no meio do ano. É um dos momentos que o professor não tem dinheiro, precisa de tudo que vier. Ele passou 1 mês esperando e o cara só falando, não, mas vai acontecer, mas claro que vai acontecer, porque... E ele lá esperando. O que aconteceu, no fim das contas? O outro curso virou pra ele e falou, não, a gente quer você aqui. Fizeram uma oferta melhor, você vai trabalhar como você já trabalhava, mas vai ganhar mais. É lógico que ele aceitou. O que o chefe falou pra mim? Você tem que convencer ele. Eu não tenho que convencer ele porra nenhuma. Então eu fiquei calado, não falei isso pra ele, claro. Mas eu tive uma conversa e ele me falou exatamente o que eu tô falando pra vocês. Que ele vai ganhar mais, que ele gosta de trabalhar lá, que ele ficou esperando 1 mês pra acontecer isso. Se tivesse começado antes, ele não ia largar a turma só por ser uma oferta melhor, mas a turma não começou, eu aceitei. E foi isso que eu reportei pro meu chefe.
E tenho certeza que na cabeça dele, de riquinho burro, e esse é riquinho burro também, mas é riquinho burro de ganhei dinheiro bastante com o meu negócio, então eu sou melhor que os outros. É uma categoria muito ruim. Talvez pior que riquinho burro de dinheiro de família. Porque é aquele pessoal que diz, o sistema não tá quebrado, eu consegui, então todo mundo consegue. Isso é, não. Não é por aí. Eu tinha que estar pronto para sair de casa 1h30 antes, porque o único transporte que me levaria num tempo hábil levava 45 minutos, mas é a Supervia. A Supervia é uma bosta. Literalmente, eles anunciavam um trem que não vinha às vezes. Já me aconteceu de eu estar indo para lá, eu chego numa hora muito boa e a porta do vagão não abre, porque os trem tá tudo quebrado. Então, o que aconteceu, essa grande crise administrativa, é que nós íamos começar o semestre e ele botou na cabeça dele e mandou as secretárias trabalharem assim, que vende a turma que for. Vende. Porque depois a gente enche. Se você tiver qualquer noção de curso de inglês, isso é uma mentira. É para você ter um número mínimo de alunos que paga pela própria turma, então talvez você tenha essa turma que não vai te dar dinheiro, mas não vai custar também, e ela ainda te beneficia porque os alunos vão falar sobre. Mas ele fez isso. Então nós tínhamos literalmente turmas que tinha 2 alunos. Tinha turma de criança com 1 aluno só. E nós precisávamos de professor e não tinha professor. Eu falei isso com ele semanas. Por semanas eu falei, nós não temos professor. Nós não temos. Pouquíssimas pessoas se interessaram e as pessoas não têm inglês direito. Inclusive, um pequeno aposto aqui também, uma das pessoas que queria trabalhar era uma professora da rede pública que não tinha nível intermediário, tá? Ela achava que era uma boa professora de inglês e metade das coisas de um aluno de nível intermediário ela não usava. E ele queria contratar ela. Eu tive que virar e dizer, não, mas olha, ela tirou 30 na prova. Na prova de inglês, não é nem a prova pedagógica. A prova pedagógica, por algum motivo, eu não consegui achar, não sei se não estava no arquivo, não sei se foi retirado, foi deletado sem querer, sei lá eu. Mas eu não consegui, então a gente estava usando só a prova de inglês. A prova de inglês, a pessoa tirou 30 de 100 e ele queria contratar. Uma amiga minha que queria, né, começar, foi lá e tal, e eu falei, olha, você também não tá pronta. Ela também tirou por volta de 30, 32, talvez, tal. Finalmente, em cima da linha, vamos começar semana que vem? Não tem professor? Eu fiz o que eu já tinha falado com ele. Olha, talvez seja bom a gente atrasar o começo das aulas 1 semana, porque a gente não tem professor, não vai dar. O que aconteceu? Ele não fez nada. Ele falou que, talvez eu bote um anúncio no jornal, e nunca botou. Faltando 3 dias, tá? Sexta, sábado e domingo, pra começar a coisa segunda, ele não tinha posto o anúncio ainda e ainda estava falando de, talvez eu bote um anúncio no jornal. Pô, eu tava perdido, eu tava tentando fazer aquilo funcionar. Eu mandei um e-mail pro Coisa Oficial domingo de manhã, olha, eu não recebi currículo nenhum, não tem professor para essas aulas, vamos atrasar o início das aulas por 1 semana. E, obviamente, eu fiz o que qualquer pessoa na minha posição faria. Eu usei o e-mail oficial da escola. E aí, um monte de gente ficou puta comigo, inclusive as secretárias, porque a gente não usa esse e-mail. Eu tô na posição há não sei quanto tempo. Vocês vão me falar isso quando? Quando que vocês vão me falar que vocês têm um e-mail oficial, mas vocês não usam? Quando vocês vão me falar que era pra comunicar de outra forma? Eu sou o mais novo na posição. Vocês já estavam aqui. O dono já estava aqui. Onde? Quando? Vocês iam virar e falar, nós nos comunicamos por esse coisa aqui. Não, ninguém falou e ficou puto comigo. Porque também eles foram iniciar o dia de trabalho, o dono não está lá, o dono parece que não se importa nem um pouco com o curso, porque ele não se importava mesmo. E aí eles tiveram que caçar. Mas eu não sabia. Eu não sabia que tinha um e-mail oficial. Mas cara, a gente tá no site. Vocês têm um site com um e-mail oficial. Coisas ridículas a esse nível. Por isso que eu digo que é uma crise administrativa. O básico do básico. Precisamos poder falar um com o outro. Não tá estabelecido. E, de novo, um pequeno aposto, nós sabemos que ele não se importava com o curso porque ele comprou pra filha. A filha queria CNA, se não me engano. E ele achou que não dava pra investir esse dinheiro todo, porque a franquia da CNA é mais cara.
e comprou dessa franquia. Essa franquia, ela não quis. Eu tenho que imaginar porque ela era mimada ou porque ela não gostava de Nova Iguaçu. Eu não faço ideia. Eu não sei mais detalhes que isso. Mas ela não quis. Então ele começou o curso com ele sendo chefe porque ele literalmente comprou uma franquia pra filha dele, como se fosse um presente de, claro que vão aceitar, claro que vão tudo, mas é um negócio. Então ele não se importava. Ele tá tentando ter algum lucro com o troço que ele já jogou o dinheiro fora. Eu tenho na minha cabeça que ele pensou, se eu fizer ser bem sucedido, aí ela vai querer. Mas, porra, se você é tão mimado que alguém te dá uma franquia, isso daí são milhares de reais, e você só se sente confortável em dizer não, eu acho que é bem absurdo. Me faz lembrar, de novo, outro aposto aqui, quando eu era criança, minha irmã e eu começamos a falar que queríamos certo tipo de curso de inglês porque tinha os comerciais e parecia legal, não sei o quê. Minha mãe foi, viu e achou um barato e inscreveu a gente. Mas não era o que a gente esperava, né, e tal. Minha irmã ficou, legal, e super animada. Eu fiquei puto, não era o que eu queria. Não, você nem viu como é, você não sabe se gosta ou não. É verdade, então vamos lá e tal. O primeiro dia foi uma aula de 1 hora, praticamente, da professora desenhou um círculo e queria que a gente adivinhasse que era o sol. Ela não botou nem as linhas ao redor, ela não fez mais nada, ela ficou parada em só um círculo. Então, obviamente, aquela professora, agora que eu sou adulto, eu sei um pouco mais de pedagogia e tal, eu posso dizer, cara, ela não estava executando bem pedagogicamente. Eu não sei se ela estava pegando muito de Silent Way pra, é pro professor falar o mínimo, se possível 0, mas o sol não é um círculo. Você tem que entender da simbologia que você vai usar, porra, caceta. E depois daquele dia, eu basicamente disse, foda-se, eu não vou continuar nesse curso. Minha irmã continuou, virou uma ótima falante do inglês, e eu fiquei em casa. Eu não queria, eu não quis. E hoje, lógico, tendo uma noção melhor de mundo, eu era uma criança, eu não fazia ideia. Mas hoje, tendo uma noção, eu desperdicei isso. Foi uma coisa errada de se fazer. Eu não tinha ideia. Mas eu também fico pensando que, porra, se você vai fazer isso, você pode convencer a criança em vez de fazer a escolha por ela. Voltando ao pior chefe que eu já tive, acabou que aquele semestre começou com eu, um outro professor e uma terceira que nós achamos para aquele semestre. Como eu disse, eu não estava recebendo currículo nenhum. Esse outro professor, eu honestamente não me lembro quem era, mas nós já tínhamos essa professora ou professor, não me lembro quem era o terceiro. Eu acho que eu foquei tanto no problema que quem tava lá eu meio que esqueci. Acabou que nós começamos esse semestre com 3 professores. A mais nova foi alguém que nós conseguimos logo antes. Nós conseguimos sexta-feira. Ela fez a prova de inglês e ela tirou 50. E eu tive, olha, é o que a gente tem que ser. E eu combinei com ela, então nós vamos ter uma coisa de aula pra gente revisar. E eu não tava sendo pago extra pra isso, mas era bom pro curso, era bom pra ela, tal, pra gente revisar a matéria que você vai ver e tal. Por quê? Porque ela também não tem o intermediário completo. Ela só está um pouco melhor do que os outros. Acabou que essa pessoa ficou com a gente acho que 2 semanas. Tínhamos muitas aulas, todos nós tínhamos muitas aulas. Ela ficou com aula de criança, porque não é do meu perfil, eu não sou bom para dar aula de criança. Ela teve bastante aulas. Claro, sábado nós precisamos de todo mundo. E um belo dia, chega uma sexta-feira, não, quinta-feira, eu acho que foi quinta-feira, ela não apareceu. O que eu tive que fazer foi juntar a turma. Então eu tava dando aula para 2 turmas ao mesmo tempo. Ainda é aquele começo experimental, o final da segunda semana, se não me engano, você pode meio que fazer isso e dizer, isso aqui é experimental, se algum pai reclamar e tal. Aí eu fui e fiz isso o dia inteiro. Foi de 3 da tarde até o final do expediente. Eu tive que fazer isso com todas as turmas dela. Porque não tem mais ninguém. Nós mal tínhamos ela. Sexta-feira eram menos aulas, mas eu tive que assumir as aulas dela. E sábado, de novo, eu tive que juntar a turma, porque ela não tá lá. Eu me segurei o máximo que eu pude. Eu não quis julgar, eu não sei o que aconteceu. De repente ela teve um acidente, teve que ir pro hospital, ela não pode fisicamente dar aula. Ela devia ter avisado? Devia. E nessa época, também para deixar claro, como eu disse, tem um site, tem um e-mail, tem comunicação com o curso. Ela apareceu lá na semana seguinte, dizendo, não, é porque eu trabalho na prefeitura de tal lugar e o meu carro quebrou. O único lugar que eu tinha o telefone do curso era o meu celular, que eu não peguei do carro quando ele foi pro concerto. Então eu não pude ligar. Eu disse, olha, foda-se, um foda-se bem grande, vai tomar no meio do olho do seu cu.
Porra, não existe isso. Cara, você pega uma carta que seja, você tem o endereço do lugar. Ah, mas eu não lembro de cabeça. Vai na porra da internet, já tinha internet, e acha o endereço. Na época era Messenger, vê qual é o e-mail do Messenger do cara pra falar com a pessoa. Tem 1 bilhão de coisas que você pode fazer. Você pode achar o telefone, você pode achar o e-mail, você pode mandar alguém, olha, ela escreveu essa nota aqui e pediu pra eu vir entregar. Você pode você mesma, o horário que você estaria em aula, que você não vai poder mais porque é difícil e tal, você uma vez vai lá e entrega, ou vai lá e fala, olha, aconteceu isso, eu não vou poder e tal. Qualquer que seja a situação, ela só disse, vai ser difícil pra mim, eu não quero. Eu tive que assumir várias turmas dela, em horários que estavam vagos pra mim, e fazer o possível pra trocar o outro professor, assumir turmas dela também. Se não me engano, era esse professor que tinha recebido uma oferta melhor e tal. Ele ainda trabalhava com a gente, mas... E ele aceitou e tal. A gente ficou super sobrecarregado. Foi coisa horrível. Por pura sorte, o troço que a gente não tinha como fazer de jeito nenhum, que era sábado, tava todo mundo ocupado, a gente conseguiu contratar um professor pra sábado de manhã. Eu me lembro vagamente dele talvez ter uma aula sexta também, mas eu não me lembro. Sábado de manhã, com certeza. Que, por sinal, é um dos 3 piores professores que eu falei. E eu sempre vou lembrar uma coisa que ele falou desse cara que é o pior chefe. Isso aí é açougueiro que deu certo. Ou seja, é um cara que ganhou dinheiro bastante, né? Conseguiu um bom dinheiro, e aí ele acha que pode fazer o que quiser. Ele tem um negócio de ar-condicionado, a nossa sala de computadores, que tinha que ter ar-condicionado, que nem todas as outras, era uma coisa monstruosa de você ver. O ar-condicionado tinha um cano que descia junto à parede pra aí a abertura dele ficar perto de um ralo, que é quase no meio da sala. Não é muito longe da parede, mas, porra, você vai deixar cano aberto, você não vai botar o cano direto lá, nem que seja aquela borracha, faz a borracha pra pelo menos... Aquilo ali, as pessoas podem tropeçar naquilo. Porra, mal feito pra cacete. E esse era o negócio do cara. O negócio que ele fazia e que deu dinheiro pra ele comprar a franquia e tal. Essa também era a desculpa dele. Ele começou a ir cada vez menos e mais tarde, porque ele tem que cuidar do outro negócio. O outro negócio é que tá dando dinheiro, e aí com o dinheiro daquele eu posso investir nesse. Mas obviamente ele não tava investindo nesse. Ele não queria botar o anúncio do jornal. Também aconteceu, eu já era coordenador, de vamos começar o semestre. Esse semestre, se não me engano, é o mesmo semestre. E ele virou e falou, nós precisamos ter alguma coisa para chamar atenção, para ter mais aluno. Qualquer pessoa de franquia sabe que a franquia vende produto que eles podem dar. Ele, obviamente, não quer gastar dinheiro. Eu falei, olha, por que você não faz um sorteio e você me dá, tipo, 100 pratas? Na época, 100 pratas dava pra você comprar 50 lembrancinhas, 40 pelo menos. Eu sempre vou no centro. Uma dessas vezes que eu for no centro, eu posso comprar a lembrancinha que eu achar interessante lá. E eu comprei e trouxe. Mas eu lembro vividamente que eu falei pra ele, você só imprime umas etiquetas e a gente bota no prêmio. Ele não fez isso. Ele quis dar as lembrancinhas sem botar nada. E aí, em cima da hora, quando nós vamos fazer o sorteio, não sei o que, ele reclama, mas não tem nada marcando que é do... Porra, é uma pessoa que se importa tão pouco que a ideia inteira que ele falou e que eu contribuí, subitamente é minha culpa que ele não ouviu, que ele não fez a parte dele. A parte dele já é pouca. Eu fui lá comprar as lembrancinhas, eu fui fazer e tal. No fim das contas, a gente decidiu que seria uma roda pra eles rodarem, mas eu não sei fazer isso. E era pra ele fazer. Ele pode fazer. Não, você é o coordenador, então você vai fazer. Eu acabei fazendo a roda. E lógico que ficou uma bosta, eu não sei como fazer. Aí tá dando tudo errado, uma hora lá abandonam a roda, depois de eu ter me dado trabalho, depois de eu ter ficado sábado até mais tarde do que devia, porque ele quis, e ele não quer fazer o trabalho, mas ele quer exigir que os outros façam. E a ideia era que qualquer um da comunidade podia ir lá e pegar um. Mas como ele não fez as etiquetas, como ele não fez nada, não valeu em nada. E ele mesmo não deve ter noção até hoje que quem fez a merda foi ele. Tem uma pessoa que trabalha pra ele indo e comprando as lembrancinhas, tem uma pessoa que trabalha pra ele indo e fazendo a roda, que não é parte do trabalho dele, e ele acha que o problema é que, o meu trabalhador não pensou num jeito melhor. Não, eu pensei, você não fez. Do mesmo jeito que eu avisei, não temos professores, e ele pensou, talvez eu bote um anúncio no jornal, e não botou. É uma coisa tão enfurecedora de chefe. O chefe tem mais dinheiro, tem mais alcance, tem como fazer coisas, e simplesmente diz, mas eu acho que vai dar trabalho pra mim, você que se vire. Tudo menos palavras. Ele não falou pra mim, você que se vire, mas fora isso,
Foi o que ele fez. Então eu tava sobrecarregado, o outro professor também ficou com muita coisa, e esse professor novo, que foi o que ele negociou salário, ele literalmente falou, não, mas não bota ele no sistema. Eu falei, mas pra ele dar nota, ele tem que estar no sistema. E ele deu o jeito lá dele. Eu sei lá como ele deu o jeito lá dele. E o cara tava claramente recebendo menos. Ele tava sendo pago pior. Embora tudo indique que realmente tá tudo errado aí. No fim das contas, esse troço gigantesco, eu tô sobrecarregado, além de todas as aulas que eu tive que fazer a mais, tem aula que eu não sei nem como dar, eu não sei dar aula pra criança, mas eu tô com aula de criança, e eu tô com essas 8 horas durante a semana pra fazer as coisas da coordenação, muitas delas que eu não consigo, porque ele disse, só manda coisa pra esse e-mail aí, e nunca me responderam. E eu avisei ele, não estão me respondendo, continua e tal. Finalmente, acontece eu tava indo ver minha namorada na época, né, sair com ela, quando eu fui ver, tem mensagem, né, porque você me prometeu 8 horas por dia, Não prometi, não. Eu me emputeci tanto com aquilo. Isso era em Bangu. Eu fui puto de Bangu até o Meier, aí cheguei em casa e eu escrevi tudo que tá errado. Tudo que tá errado pra ele. Inclusive pra, se não me engano, pra alguém que era supervisor da região e tal. Que é outra coisa bem chata de se dizer, mas essa franquia não vale isso tudo não. Não adianta você ter supervisor da região que quando você diz, ele tá quebrando o contrato, o supervisor diz, que pena que aconteceu com você e só. Mas ele falou isso de, não, porque as coisas da coordenação estão se acumulando, você me prometeu 8 horas por dia, tá? Não. Eu disse que eu poderia fazer 20 horas por semana, se não me engano era o número, e aí ele disse que não, porque ia ser caro. Eu ofereci 8 horas por semana, e ele aceitou. Eu botei tudo que estava acontecendo, de como eu falei pra ele que tinha a questão dos de não ter professor, e ele foi, tal. Eu falei tudo e tal. Ele ficou putinho, ele falou, não sei o que. Eu falei, olha, eu botei isso tudo pra gente poder começar uma conversa, a gente tem que resolver isso. Nunca teve a conversa. Isso, se não me engano, era uma sexta-feira, eu cheguei a falar com a minha irmã quanto a isso, ela virou pra mim e falou, cara, você precisa desse trabalho? É verdade, eu não preciso desse trabalho. Então, sábado, eu fui lá, eu peguei uma folha de papel, rasguei em duas, né? Duas pra ter a minha coisa também, e pedi formalmente a minha demissão. Esse filho da puta, escroto, babaca, filho da puta sem tamanho, foi e arranjou outra coordenadora, né? Normal até aí. Falei com ela por e-mail. Era alguém que talvez que fosse virar coordenadora no passado, antes de mim, e aí talvez ela tenha se interessado, não sei. Eu falei para ela por e-mail, olha, o que tem é isso e isso, tal. Eu não conheço muito do sistema, porque eu nunca fui ensinado, etc, etc, etc. Falei isso tudo, então, tranquilamente, já fazendo a minha parte. Ele inventou que porque eu pedi sábado, começa a contar 30 dias no dia seguinte. Não começa não. Não existe isso na lei. Começa a contar sábado. Eu tenho o meu papel que ele assinou também, que nós dois assinamos. Eu tenho a minha prova de que você começou a contar naquele sábado. Mas por quê? Porque eu quero que você fique aqui e fale com a coordenadora. Isso é com pouco você sabe do que está acontecendo no seu curso. Eu já falei com a coordenadora. Antes de você pedir, antes disso tudo, eu sei fazer o meu trabalho. E aquela segunda que ele queria que eu ainda estivesse trabalhando para ele, eu fui lá só para fazer o demissional, entregar, peguei o meu dinheiro. O cara responsável virou pra mim e falou, ele não queria que eu te pagasse isso tudo não. Eu virei pra ele e falei, olha as horas desse cara. Esse cara é o curso. Ele tá dando aula mais do que qualquer outro. Claro que eu tenho que pagar isso tudo e tal. E eu lembro, eu ganhei o meu salário com todas aquelas horas que não eram pra ser minhas e tudo mais, sem os R$600, tava saindo 2.000 e tantos, tava muita coisa, mesmo a hora-aula não sendo tão alta quanto é agora. Então eu tava recebendo um salário bom. Eu ganhei mais do que o meu salário. Eu ganhei pelo menos R$1.000 a mais do que o meu salário naquela dispensa, porque eu tava trabalhando mais do que todo mundo. Esse é o pior chefe que eu já tive. E não é nem por isso. Isso tudo já é horrível. Isso tudo é motivo mais do que o necessário. Mas aconteceu uma outra coisa antes disso. No sábado, acho que 2 semanas antes de eu pedir demissão, eu tive uma conversa com esse professor novo. Ele, na insanidade dele, vendeu aulas de 4 horas de duração para algumas pessoas. Então tinha uma sábado de manhã e uma sábado à tarde. Aliás, 2 sábado à tarde. Com 2 pessoas só. Então é absurdamente fácil de não ter ninguém para dar aula.
A regra, que foi a regra que eu aprendi em outros lugares, que foi a regra que minha irmã tinha ali também, que eu parecia razoável, sempre foi, você só espera metade do tempo. Deu metade do tempo e nenhum aluno chegou, né, você não tem por que esperar mais, você pode ir embora, você vai ser pago a hora, porque, né? Como nós estávamos lá, já não era a primeira vez, claro, que nós estávamos à toa, nós estávamos fazendo hora até ter a hora de sair, eu lembro que eu comentei algo como, bom, você está sendo pago para não fazer nada. A gente ria, não sei o que e tal. Não, mas é realmente importante, se você puder revisar a matéria que seria hoje, na próxima, pra quem perdeu ainda ter como estudar e tal. Mas, tipo, é óbvio, você não tem como fazer algo melhor do que isso, porque nós somos horistas, mas nós não somos trabalhadores de fábrica. Se eu tô ali para trabalhar 4 horas numa fábrica e eu trabalhei 3, produziu o equivalente a 3. Sou pago menos porque eu não fiz o trabalho. Professor não é assim, professor planeja a aula e vai dar a aula, e se o aluno não tá lá, a culpa não é do professor. Quem não foi é que perdeu. Então ele, como dono do curso, teria que ir lá e cobrar e dizer, olha, mas você assinou, você disse que ia pagar isso. Eu lembro que ele tinha uma analogia que ele falou várias vezes, o cara comprou o carro e aí o cara não saiu da garagem com o carro e aí agora não quer pagar as parcelas do carro. Realmente, é ridículo, eu concordei com ele nisso. Mas aí ele não gostou dos professores estarem ali sem estar trabalhando. Ele inventou, da cabeça dele, que ele ia botar uma lista. A lista de presença, segundo ele, foi só isso que ele falou, era para saber quais são as turmas que talvez pudessem ser fechadas. Que eu acho razoável. Você não quer continuar pagando um professor quando não vem ninguém. Como você vai fazer isso com questão do contrato? Não faço ideia. Mas é razoável. Aí, o que ele disse foi, não, você vem aqui e assina a aula que você deu, mas se você não teve alunos, você circula. Eu achei isso meio estranho, então eu não falei pra ninguém. Eu era coordenador, eu não falei pra ninguém, deixei de lado. Passou-se uma semana e ele falou, olha, mas você tá esquecendo de circular, os que não teve coisa. Poxa, foi mal. Porque essas horas vocês não vão ser pagos completos. Oi? Como assim? Não, essas horas eu vou te pagar 1/3. E aí os 2/3 que você não tá, vai para um banco de horas que eu posso querer que vocês trabalhem em alguma coisa. O fulano, eu queria dizer o nome dele. Ele merece ser exposto pela pessoa merda que ele é. Mas eu tento ser melhor do que a pessoa merda. Fulano, você não pode fazer isso. Mas você não está trabalhando a hora? A regra era, você tem que esperar 15 minutos e aí você pode só assinar, circular e ir embora. Mas ele não vai te pagar. Pode ir embora. Mas você não fez a hora, eu não vou te pagar inteiro. Mas fulano, eu não tenho como trabalhar essa hora. Essa hora está reservada para vocês. Eu não tenho como ir para outro curso trabalhar essa hora. Não tem como, é ridículo. Não, mas porque eu não quero te pagar se você não vai ficar aqui? Tá. Então é isso? Tá bom. Eu fico a hora inteira. Eu não me lembro como chegou a isso, mas ele falou, não, se você ficar aqui a hora inteira, eu te pago. Tá bom? Nessas semanas, quando eu pedi demissão, eu tive que ficar as horas inteiras. O que quer dizer que eu podia perder o meu trem quando a aula era até mais tarde. Eu vou ter que voltar de ônibus, vai levar muito mais tempo e vai gastar mais dinheiro. Mas foda-se, porque o que importa é que o chefinho babaca acha que você é propriedade dele. Se você não está ali, então ele não deve te pagar. Não é assim que contrato funciona. Você não inventa a regra do nada. E eu avisei os outros 2 professores que ele estava fazendo isso. Eles supostamente tiveram que ficar até o final das suas horas, mesmo sem aluno. E é uma diferença ridícula. Por exemplo, de sábado. Sábado, a aula era entre 1 e 5. Antes, nós estávamos ficando metade da duração da aula. Nós ainda ficávamos até 3 da tarde. Se a pessoa não foi em 2 horas, ela não vai mais. Mas não. Para o riquinho burro, o riquinho tão burro que joga fora um monte de grana para comprar uma franquia que não é a que a filha queria, mas ele magicamente acha que sabe melhor do que a filha, que já deve ser uma adulta essa. Porra, na época ele achava que ela podia ser dona de curso, ela é uma adulta, mas ele não sabe que ela pode tomar decisões diferentes do que ele tomaria. Deve ser um péssimo pai também, mas eu não sei quanto é ele ser pai. Eu só sei que nessa instância, nessa decisão em particular, ele foi um péssimo pai. E foi o pior chefe que eu já tive. Teve outros ruins? Teve outros ruins, com certeza.
Tem chefe que não tem a menor noção que você é um ser humano? Tem muito mais do que isso. Mas esse de fingir que você pode inventar uma regra pra não pagar as pessoas... Olha, só pra deixar claro, se isso realmente acontecesse, eu vou lá, eu espero 15 minutos, e aí eu vou embora, mas aí eu só pago 1/3 da hora. O meu salário vai cair 1/3 porque você vendeu pra um monte de gente que não tá vindo? Não tem nada a ver comigo. Eu cheguei a falar isso com ele. Olha, lembra da sua analogia? A pessoa comprou o carro e ela não tá vindo, não tá dirigindo ele e finge que não tem que pagar? É a mesma coisa você. Você comprou meus serviços e você finge que porque eles não estão dirigindo não tem que pagar. Não, é totalmente diferente. Não, totalmente... Mas não é. É só mais uma amostra de quão babaca ele era, que ele acha que quando a analogia, quando a lógica é boa pra ele, funciona. Quando não é, alguma coisa tá errada, porque eu tinha que ter direito de cortar o seu salário quando eu quisesse. Puta que pariu! Mas finalmente, ainda deu 1h40 aqui de gravação, mas talvez seja um pouco mais fácil de editar. Tomara. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e por favor considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. perguntas@resenharedonda@gmail.com